Quero começar agradecendo a Sandra por esse convite. Fico muito contente de poder estar fazendo essa atividade com vocês. Está voltando aqui a esse instituto. Eu tive 2 meses fora do Brasil, muito recentemente. Já voltei nesse rodamuinho que nós estamos, mas eu estava louco de vontade de vir ao Rio de Janeiro, entende? Pelo que essa cidade tem simbolizado em termos da luta, contra a nova fase da ditadura que nós estamos vivendo. E eu também estou feliz em encontrar aqui a Virgínia, minha querida amiga, o Marco e o Mauro, e poder fazer essa mesa com vocês. Eu vou tentar também fazer um desenho desse tema, claro, tentando abordar aspectos que não foram tanto tratados aqui, para a gente poder, até porque em grande medida, há uma identidade em muitos pontos entre nós aqui, não é? Se eu pudesse chamar essa minha fala, eu chamaria assim, a contra-revolução preventiva e a devastação do trabalho em escala global. Eu vou tentar tratar em 3 blocos e a gente se organiza aqui em função do tema que temos, do tempo que temos. A primeira ideia, então, que eu quero apresentar é que nós estamos vivendo uma era de ofensiva contra-revolucionária da burguesia globalizada em amplitude mundial. É um período muito difícil e não é um período, digamos assim, só brasileiro ou nem mesmo só latino-americano. Nós estamos numa era, se a nossa debate fosse aqui, como fizemos alguns em 2010, 2011, nós falaríamos na era das rebeliões. Agora nós vamos falar na era das rebeliões, mas sob o tacape da contra-revolução. Por que há esta contra-revolução burguesa e o que significa esta fase dela? Esta contra-revolução enfeixa, isso aqui todos nós conhecemos, eu só vou enfatizar para tratar do último ponto dele. Ela enfeixa, esta contra-revolução, uma tríade destrutiva que vem comandando o mundo do capital desde pelo menos o período 68, 73. Essa tríade destrutiva, profundamente destrutiva, tem 3 pilares, é um tripé. O primeiro deles, que nós já tratamos em tantos debates, em tantos livros, artigos, todos nós aqui, esta reestruturação produtiva global, que faz com que o modo pela qual o capitalismo se valoriza hoje é, ao mesmo tempo, continuidade do capitalismo do século XX, mas é descontinuidade. Nós temos, digamos assim, uma mudança profunda do capitalismo. Eu vou tentar depois sinalizar um outro ponto que eu quero indicar aqui, mas uma mudança profunda para preservar os seus pilares, que são aqueles pilares que nós conhecemos. É um modo de produção cuja sucção e cuja reprodução e valorização depende ainda centralmente do trabalho humano vivo, mas sob modalidades diferentes daquelas que vigiram no século XIX e no século XX. Esta reestruturação produtiva, por si só, este pé, tá certo, desta tríade destrutiva, não teria força se não tivesse a pragmática neoliberal. E esta pragmática neoliberal que nós conhecemos tanto, eu acho que ela agora atingiu uma dimensão mais profunda do que o período anterior. Mais dura, mais difícil. Talvez porque a gente tenha vivido, num dado momento deste período, uma ofensiva das esquerdas, uma tentativa de mudanças na América Latina, o Brasil, com todos os limites que nós sabemos, as tentativas de mudanças, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, tá certo? Na Venezuela, na Bolívia, no Equador, com todas as diferenças entre elas e quase todas, se não todas, uma a uma, tendo caminhado para um desfecho trágico. O caso mais emblemático desta tragédia é o caso brasileiro. O que era o mais pujante, o tratado como mais espetacular, nos levou a esse desastre profundo. E o terceiro elemento desta ofensiva, que nos leva a tratar do terceiro tripé, que foi muito indicado aqui, e que a Virgínia tem trabalhado também bastante, é que é uma reestruturação produtiva e uma pragmática ultraconservadora, neoliberal, sob comando do capital financeiro.
E isto faz, né, é a diferença que faz toda a diferença. Né? O que significa o comando do capital financeiro? Não dá para discutir isso aqui, naturalmente, mas eu entendo o capital financeiro. Para mim, capital financeiro não é só capital fictício. A Virginia também deu uma nota breve disso, né? E se eu entendi na síntese que ela fez pelo tempo, eu acho que eu estou inteiramente de acordo com ela. O capital fictício é uma parte desse capital financeiro. Mas esse capital financeiro, ele enfeixa e controla o mundo da produção. Nada hoje se faz sem o comando do capital financeiro. Aquela antiga tese, a burguesia industrial é antifinanceira. Não é antifinanceira, ela não pode ser antifinanceira. Isso não significa que não possam ter tensões aqui e ali, porque o comando, o controle, na medida em que o capital financeiro não é só fictício, mas ele está arraigado, ele comanda os grandes conglomerados globais, são financeiros. São financeiros. O exemplo mais elementar disso é que você vai comprar um produto e as classes populares vão, né, nas Casas Bahia, né, e o interessante para as Casas Bahia, aliás, eu sempre digo isso, cujo proprietário não é baiano, tá certo? Né, é vender o produto financiado pela financeira. É este o exemplo desse complexo no plano assim mais elementar. Mas este cenário financeiro, esse mundo da financiarização, não é? Ele não pode, então, por ele comandar o mundo da produção, do agronegócios, dos serviços, os serviços foram todos, ou quase todos os serviços, se tornaram mercadorias comoditizados e um potencial monumental. Os serviços se tornaram, em escala global, digamos assim, um espaço de expansão da teoria do valor. Quando se diz na Europa, né, a sociedade pós-industrial, porque a sociedade de serviços é mais um erro dentre tantos erros eurocêntricos que só os eurocentristas, e não são todos os europeus, por supor, né, só eles conseguem fazer. Porque a sociedade de serviços, da verdade, o que eles chamam de sociedade de serviços, enfeixa um processo onde há um processo de industrialização do serviço, ou seja, o capital devastou também o setor de serviços. Por isso que é tudo privatizado. E o que não interessa ser privatizado é fechado, menos aquilo que é fundamental e que não pode ser privatizado. Exército, polícia, repressão, judiciário, isso não pode ser privatizado. Cárcere pode. Aliás, o exemplo mais bem-sucedido, dizem, do cárcere privado do Brasil é o do Aécio. Quem sabe ele poderá recebê-lo lá, tá certo, um dia. Né? Porque quem sabe vai ser o criador sendo tragado pela criatura. Seria simpático, né? Seria bacana. A gente ia bater palma, entende? A gente ia falar, tá vendo o que dá a fazer, né? Jogar esse Frankenstein, né? Levar isso ao limite, né? E esse capital financeiro, se ele não pode prescindir o trabalho, se o capital financeiro, esse mundo capitalista sob hegemonia financeira, se ele não pode prescindir do trabalho, tem uma regra hoje mundial. O trabalho tem que ser devastado em todos os cantos do mundo, não há exceção. É devastação. É assim, trabalho intermitente. Tem trabalho, contrata, paga, acabou, tchau. Amanhã tem, chama, contrata. Quando é um trabalho que não pode ser interrompido, ele tem, embora ele não seja intermitente, ele vai ter a legislação da intermitência, ou seja, a flexibilidade total. É isto em todos os cantos do mundo. Né? Se eu puder dar 2 ou 3 exemplos, eu vou dar 2 ou 3 exemplos só para a gente ver que esse cenário é global. Né? A China, que viveu uma revolução socialista em 1949, viveu a tentativa de criação de aspas, socialismo autárquico no período do Mao Tse-tung, né? Já desde os anos 80, 70, final de 70, 80, fez essa abertura para o mundo, capitalista. Né? A Foxconn, por exemplo, que monta a Apple, Nokia e outros, né? Chegou a ser um complexo produtivo. Ela não produz nada, a Foxconn. Não tem produto da Foxconn, marca Foxconn. Ela é uma montadora global, uma empresa de terceirização global de grandes equipamentos eletrônicos. Né? Bastaria dar o dado que, em 2010, houve 17 tentativas de suicídio de trabalhadores da Foxconn, dos quais 13, tragicamente, tiveram o desfecho, né, que os objetivou. E morreram. A tal ponto que a Foxconn começou a botar
telas das janelas dos seus dormitórios, dos seus alojamentos, não é para garantir que os filhos dos operários não pulem, não, é para impedir que os operários pulassem. Né? E chegou a fazer contrato de trabalho, onde ela dizia que se o operário que ingressasse na Foxconn se suicidasse, ele não receberia o pecúlio que teria direito. Eu sempre brinco, o brasileiro diria, mas eu vou morrer mesmo, eu vou assinar. Não, mas não estamos brincando com capitalismo primitivo. É um capitalismo asiático, mas não é primitivo, entende? Porque se aquele trabalhador ou a trabalhadora se suicidarem, os seus familiares não recebem os recursos que ele tem direito. Então, esse é o quadro do mundo chinês. Eu tive recentemente na China, pela primeira vez, quando eu cheguei em Xangai, né, e vi aquele monumento. Eu não conheço nenhuma cidade capitalista avançada que tenha a pujança do Xangai. Eu falei, bom, estamos aniquilados, entende? Se isto aqui é o dito cujo socialismo de mercado, bom, então nós estamos aniquilados. Né? E a experiência que eu tenho da China, né, que é muito pequena, de uma semana, mas de olhar, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras têm que ter 2, 3 empregos, todos precários. Se você sai da China e vai para a Índia, que eu também tive, pasmem vocês, eu fui fazer 2 palestras na Índia quando fui convidado para ir para lá, eu não quero me parecer com o Temer, mas quanta ingenuidade minha, entende? Eu fui falar sobre precarização do trabalho, entende? Na Índia, né? Quando eu cheguei no primeiro dia, eu tive uma ligeira flexão na minha fala. A precarização do trabalho no sul ocidental, entende? Bom, melhorou. Mas eu vou só dizer uma coisa para vocês. Quer dizer, a Índia, a brutalidade da miséria é tão intensa que eu já rodei esse país aqui inteiro, América Latina, não é? Algumas áreas que eu vi miséria assim da pesada. Em síntese, para não tomar tempo, na Índia eu dizia, eu moro na Suíça e não sabia, entende? E o primeiro-ministro indiano, Modi, estava fazendo uma propaganda naquele período. Ele dizia assim, tinha lançado um slogan, ele dizia, a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. A Índia deve celebrar-se por um novo slogan, Make in India, produza na Índia. E qual é o discreto charme da burguesia indiana para lembrar um grande cineasta, para plagiar um grande cineasta? É o saque, a devastação. Quer dizer, a classe operária indiana pode ser explorada numa dimensão muito mais intensa que muito mais intensa que a chinesa. Eu não sei quantos milhões de desempregados tem a Índia, e não acredito em nenhuma estatística. 100 milhões, 200 milhões, né? Até porque o desemprego é uma conceitualização. Quem ganha... Se você sai do hotel que você está e tenta chegar no centro de Nova Delhi, você é, digamos assim, assediado provavelmente por 30, 40 jovens desesperados que dizem que não querem dinheiro, mas querem te levar para onde você quer ir. Porque espero que no final você dê uma compensação. Isso é o caso, eu não vi isso em nenhuma outra cidade. Isso, por exemplo, você não encontra assim na China. Né? Se você vai para os Estados Unidos, você tem o exemplo... Tá certo? Do trabalho imigrante, da Walmart, isso já é bastante conhecido, e do caso, que depois eu vou retomar também, mas que a Virgínia foi ótima, do Uber. Né? Nós caminhamos para a uberização da classe trabalhadora em escala global. É este o modelo de empresa global avançada. É a exploração do trabalho, da mais-valia, com a aparência do não trabalho e da autonomia do trabalhador que não tem. Eu peguei uma vez um Uber, perguntei para ele, como é que funcionava o sistema de saúde dele se ele batesse o carro? Ele, não, eu já tenho um sistema de saúde. Falei, mas a empresa deu para você? Não, ela obriga que eu faça. Entende? Ela obriga que eu faça. E se o seu carro bater? Eu tenho que arrumar. E nesse período eu não trabalho. Não é? Você vai para o caso inglês, e isso não é só um problema inglês e nem só do Reino Unido, nem só britânico. Isso se esparrama pelo mundo e está no Brasil. Eu tenho uma experiência recente que, segundo os sindicatos ingleses, atinge cerca de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras na Inglaterra, que é o Zero Hour Contrato, contrato de 0 hora. Médicos, juízes, trabalho do care, dos cuidados, eletricistas, de todas as atividades, fundamentalmente do serviço. Eu faço o contrato com ela, de 0 hora. Ou seja, eu não sou obrigado a chamá-la e ela não é obrigada a atender, mas eu a chamo para fazer eu prestar um serviço como médica ou como cuidadora. Ela vai e faz. Como o Uber. Recebe uma parte, e a outra já é automaticamente surrupiada
como sobretrabalho não pago para o proprietário do aplicativo, que não é o celular, né? Não é o celular que... Não, isso, porque o aplicativo é a aparência de algo que não é empresa, quando é um complexo empresarial. Muito bem. No caso do contrato de 0 hora, eu lembro que recentemente a justiça inglesa, em primeira instância, condenou uma empresa. Aí a resposta do empresário, mas a gente não obriga ninguém. Eles que querem esse trabalho. Como é que eles querem esse trabalho? Ou é esse trabalho ou não tem trabalho. Então, 0 hora e Uber, se você chama aqui, se você tem um seguro da sua casa, por exemplo, e estoura um setor de eletricidade na tua casa, depende da seguradora, você chama, ela manda para lá um eletricista, que não é trabalhador, tá certo? Da seguradora. Ele é contrato de 0 hora, pode ter outro nome. É isso que o Temer está chamando também de trabalho intermitente. Né? Esse autêntico governo intermitente está criando o trabalho intermitente. Mas dele daqui a pouco nós vamos falar. A gente guarda o espaço para ele chegar já. Né? Eu tive 2 meses na Itália. E eu vou todo ano para a Itália, porque eu tenho uma atividade docente na Universidade Italiana já desde 2008, 2009, todo ano. Só que dessa vez eu fiquei 2 meses lá. E eu não fiquei em Palermo, nem em Trípoli, né, no sul da Itália, eu fiquei em Veneza. Né? Em Veneza, fui trabalhar na Universidade de Veneza. Não há nenhum emprego na Itália hoje que não seja precário, entende? O que é o trabalho precário? O jovem se forma, eu dei aula num curso lá de equivalente ao de final de graduação e de mestrado aqui, não é? Que eles chamam lá de laurea magistral, todos os alunos não sabem que não vão ter emprego com 20, 22, 23, 24 anos, não vão ter emprego, eles vão ter, se tiverem sorte, trabalho precário. O que é isso na Itália de hoje? Conseguir um trabalho por 5, 6 meses, ganhando 500 a 600 euros, que o cara não consegue viver. Então ele não sai da casa do pai, porque como é que ele vai viver com 500? Se ele for alugar se ele for alugar um banheiro em Veneza, não é um quarto, um banheiro, ele vai pagar, tá certo, provavelmente 20, 30 euros por dia para um banheiro, mas ninguém dorme no banheiro, é difícil você fazer tudo no banheiro, entende? A multifuncionalidade não tem, né? Então ele tem que trabalhar, ralar, fica nos... É o novo proletariado de serviços, mas para lembrar um amigo meu, querido, Pietro Basso, talvez não devêssemos chamar, mas é uma provocação que ele está fazendo, porque ele é um sociólogo crítico, radical, não deveríamos chamar de proletariado, porque a origem etimológica da palavra proletariado é aquele que tem prole. É a única coisa que esse trabalhador é o desproletariado, porque esse trabalhador, homem ou mulher, não pode ter filhos. Com esse salário é impossível. Então é um proletariado sem prole. É um não proletário que vive a condição do proletariado aqui no sentido, então, agora, profundo do termo. É um novo proletariado que se expande em escala global. Não é? Esse é o caso da Itália. E o governo, né, antigo governo, o governo do Partido Democrático, que antes chamava-se Partido Democrático de Sinistra, agora ele é o Partido Democrático de Destra, tá certo? Né? De direita. Este governo criou uma coisa que os sindicatos conseguiram impedir na Itália agora, que é trabalho a voucher. Né? A gente recebe um voucher quando já está o teu voucher para o teu hotel. Né? Você vai lá, apresenta e pega. O que é o trabalho a voucher? Você trabalha e recebe 20 horas, recebe 20 vouchers. Com esses 20 vouchers, você vai e retira. O salário mínimo italiano hoje é 7,5 euros por atividade, por hora. Né? O salário mínimo lá é medido por hora. Só que o que o empresariado fez? Lá como cá, aqui em Alhures, o empresariado gosta da rapinagem. Aqui ele rapina mais, porque aqui a rapinagem é generalizada. Aqui é a superexploração do trabalho. Mas lá também. Então, o que o empresário italiano faz? Ele, por exemplo, contrata 20 horas para você trabalhar como salário a voucher. Aí eu pergunto para você, mas você tem mais 20 horas de trabalho aqui, você topa? Topo, mas eu não posso pagar em voucher. Mas como é que você vai me pagar? Eu te pago por 3 euros a hora. Não, mas 3 euros é metade, é menos da metade do que 7 horas e meia. Pois é o que eles chamam lá de trabalho sujo, trabalho precário, porque aí o trabalhador ou a trabalhadora dizem, bom, se eu não pegar esse trabalho, outro vai pegar. Então o salário voucher, embora fosse, aspas, legal, porque a legislação italiana já há um bom tempo abriu para flexibilização, permitiu a precarização maior ainda dentro de um trabalho que já é precário. E eu estou falando da Itália. Se nós adicionarmos aqui, algo que eu também tenho trabalhado bastante, mas não dá nem para mencionar aqui,
a tragédia do mundo do trabalho mundial, dos imigrantes globais, né, trabalhadores e trabalhadoras que saem em busca de qualquer trabalho, pegam sempre os trabalhos mais brutais. O imigrante já não entra nem no salário a voucher, ele já vai para o trabalho, tá certo? Precário, né, o trabalho cinzento, o trabalho que, digamos assim, é pautado pela burla completa. Esse é o cenário global mundial, né? E eu podia citar muitos outros exemplos, o Chile, né, na América Latina, que é exemplo de algo bem sucedido. Depois acho que vou fazer uma nota sobre ele, mas eu peguei esses 3 ou 4 países e tendências do Ocidente e do mundo asiático e norte-americano para a gente perceber o tamanho do imbróglio que nós estamos envolvidos. E esta contra-revolução preventiva, tá certo? Não é? Significa que, entre o período 68 e 73, né, e talvez o primeiro período aí que a gente pudesse mencionar como os primeiros anos, não é, do século XX, você teve uma onda pesada neoliberal. Nós tivemos, em alguns momentos, fases de rebeliões muito importantes. Acho que a mais importante foi aquela que começou com a Tunísia no período recente, que começou na Tunísia, chegou no... como é que chamaram nos Estados Unidos? No Occupy Wall Street, foi para o movimento dos jovens da Espanha, a rebelião dos gregos, né, a rebelião na Inglaterra, que nós vimos anos atrás, que foi deflagrada com o assassinato de um taxista negro, tá certo? Da periferia de Londres, e que gerou aqueles levantes, houve muitos incêndios, tudo aquele período. Nós adentramos agora num período, especialmente depois de 2008, 2009, dessa crise, né, mais intensificada, numa era de devastação profunda. O Florestan Fernandes diz, na Revolução Burguesa no Brasil, para pegar esse texto, porque ele repete essa ideia em outros, né, que por exemplo, ele cita a contra-revolução preventiva, como exemplo de contra-revolução preventiva no Brasil, a ditadura militar. Ele diz, a ditadura militar ocorreu em 1964 como uma contra-revolução preventiva, ainda que não houvesse o risco iminente da revolução. O Florestan fala isso, ele fala, podíamos até imaginar que tivéssemos uma situação pré-revolucionária, porque havia uma perda de hegemonia das classes dominantes, um certo esfacelamento, interesses estrangeiros muito fortes, mas não havia o risco revolucionário. Nós estamos numa... É claro que eu estou lendo livremente o meu querido e mestre que já se foi, né, Florestan. Nós estamos numa contra-revolução preventiva, tá certo? Que agudiza a onda neoliberal, onde digamos assim, o elemento mais brutal disto é um salto neoliberal mais para frente, onde agora, meu amigo, não tem essa da direita com cara... Antes, todas as direitas diziam, em todas as partes, pelo menos do mundo ocidental, que eu conheço um pouco mais, que a direita era liberal ou era democrática. Eu fiquei assustado há uns 10 anos atrás, como na mesma Itália, eu vi um cartaz assim, nós siamo la vera destra. Aí eu assustei, isso uns 10 anos atrás, 15. Quando a direita diz, nós somos a verdadeira direita, é porque a coisa está ficando feia, né? É porque a coisa está ficando feia. Bom, hoje nós estamos vendo, né? A direita hoje, não tem essa que liberal, democrática. A direita é direita brava, direita dura, direita fascista, direita nazista, direita militar e direita devastadora. Tudo isso somado cria, digamos, uma situação onde... É? Por tudo que, eu não vou tratar muito disso aqui, o tema que é central da minha pesquisa há uns 40 anos, que é quem é essa classe trabalhadora, quer dizer, a devastação é completa, tá certo? E quando não há resistência, a devastação é completa. Qual é, digamos assim, o sentido, então, do governo Temer no momento presente? Se eu pudesse provocar, eu diria, o governo Temer é expressão... Provocar, não. Provocar eu vou provocar depois. Se eu quisesse conceituar, eu diria, o governo Temer é a expressão da contra-revolução burguesa preventiva no Brasil. É devastação. E, para isso, aí, a provocação, o que você faz? Terceiriza um presidente. Ele foi terceirizado. Ele é um presidente terceirizado para quê? Um golpe. Nós sabemos que o golpe que nós estamos vendo no mundo hoje não é mais o golpe militar tradicional. Não é? Honduras, para pegar os casos latino-americanos, Honduras, Paraguai, os casos
Haiti, se você for lá para a Turquia, você vai ter vários exemplos. É o estado de... Nós vivemos um estado burguês de exceção. Olha que curioso. Nós vivemos um estado de direito de exceção, ou um estado de exceção que é de direito e de direita. Então, o cenário desse quadro, isso explica porque você tem Brexit na Inglaterra, Bush não. Puta, é pior, né? Puxa vida, não é o Trump. Você tem, a alternativa francesa foi entre a Le Pen e o neoliberal lá, né? E o centro-direita, né? Com a exceção talvez de Portugal, né, que tem um pouco sinalizado alguma coisa. O quadro é devastador. E no caso do Temer, é imperioso, é por isso que ele não caiu até agora. Ele não caiu até agora porque ele tem que terminar. Ele foi contratado como terceirizado para, além de toda a política econômica, que eu não vou falar, do Meirelles, o Butim, isso eu acho que a Sandra mostrou bem, o Butim, eu chamei isso uma vez de Butim anômalo. Ninguém na televisão fala do Butim anômalo. E o que é o Butim anômalo? É o sistema de endividamento público e dos juros da dívida, que é o fundamental e que ninguém fala. É proibido falar isso. A mídia não fala, é proibido. Nas poucos debates que eu participei, alguns de jornais em coisa alternativa, mas quando abre-se ali um espaço, fala dos juros, fala disso, já muda de assunto, vamos falar de outra coisa e tal, porque não pode falar, tá certo? Essa é a questão crucial, não pode mexer nela. E para que o Temer foi, então, imposto? Para além de consolidar, tá certo, esse ajuste, que o governo Dilma não poderia fazer. Aqui só uma nota, acabou a era da conciliação de classe, morreu, está sepultada, está natimorta, e quem não fizer, não adianta vir com arrobo revolucionário na página 3 da Folha, e ainda propondo, antes de dizer que o caminho é a revolução, diz, a revolução, a via bruta teremos que recorrer, se a burguesia não voltar ao leito democrático, que ela nunca esteve, é uma piada. Eu li esse artigo e disse, é a tragédia, é a farsa ou é a comédia? É um pouco de tudo, entende? Veja, a burguesia voltar... Quando que a burguesia brasileira esteve no leito democrático? Quando? Leito democrático? Nunca. Leito democrático, você poderia dizer, a burguesia francesa teve entre 1789 e até em 1848 ela arregaçou a classe trabalhadora. E acabou com a ideia de leito democrático, de qualquer coisa. Isso não existe. É devastação. E a legislação trabalhista é a imposição, é a uberização, é o zero-hour contract e o salário intermitente, toda a classe trabalhadora. E mais, em todas as esferas. Porque no passado a gente pensava, nós não, cara palha, nós professores não. Por que não? Eu tenho feito muito debate com juízes do trabalho, naturalmente com juízes de esquerda. E eu brinco com eles, olha, a moda vai pegar e eles vão terceirizar o judiciário. É muito mais fácil, você paga R$500 para um juiz intermitente que julga 500 causas numa... Primeiro vão acabar com a justiça do trabalho. Se ela sobreviver, você resolve ali com um juiz intermitente. E para que ter? E isso é mais do que evidente, né? Um dos atributos que essa reforma visa é acabar com a justiça do trabalho. Sabe por quê? Porque a justiça do trabalho concilia o capital e o trabalho, concilia. E isso não é aceitável mais, porque conciliação supõe, né, que um ganhe muito, mas a migalha fique para o outro, e não dá mais. Né? Por isso que o lulismo acabou. Migalha não dá mais. Que migalha? Tão louco? Migalha para os pobres? Os pobres sabe trabalhar, vão trabalhar. Não sabe trabalhar, virem-se. Né? Vão voltar, provavelmente, as associações cristãs das senhoras, das moças, das nossas mamães, lembra? Fazer a sopa no final da tarde. Não, eu estou brincando, claro, aqui é brincadeira. É pior porque não tem mais isso, não tem o assistencialismo. Né? Tem? Qual? Burguês? Pois é pior então, né? Mas veja, o que nós estamos... A sopa tem preço. A sopa tem cara, né? Tem marca. Né? O que é o legislado sobre o negociado? Vocês entenderam? O contrário, o que é o negociado sobre o legislado? Se eu estou, a classe trabalhadora numa fábrica, numa empresa, homens e mulheres, ou vocês reduzem a jornada e o salário, ou desemprego. O que nós faríamos se estivéssemos nessa condição? Reduz a jornada e reduz o salário, eu não quero desemprego. Qualquer trabalhador ou qualquer trabalhador, né, sabe que o flagelo pior que tem é o desemprego. Então, nessa hora, não adianta a gente falar, não, porque... Não. Então, reduz. Se você
passa a ter da legitimidade jurídica ao negociado sobre os legislados, toda a legislação social do trabalho cai. Resta a Previdência. Em duas palavras, a Previdência. Qual é o objetivo dessa Previdência? Que todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, homens e mulheres, a classe trabalhadora, lembrou uma querida amiga nossa que já se foi, a Beth Lobo, a classe trabalhadora tem 2 sexos, tá? Pelo menos. Né? E alguns gêneros. Né? Então, e frequentemente nessa divisão sexual do trabalho, a intensificação do trabalho, a dupla jornada, a tripla jornada, a desigualdade salarial, né? Incide com mais intensidade nas mulheres, como nas mulheres negras, como nas mulheres indígenas, vai por camada. Não é? E nesse cenário, qual é o objetivo dessa Previdência? Né? O objetivo principal dela é destruir a Previdência pública e criar a Previdência privada. Vocês estão acompanhando mais ou menos o que está acontecendo no Chile? São revoltas dos aposentados, porque eles entraram nessa coisa da Previdência privada há muito tempo, desde a ditadura do Pinochet. Só que quando você vai hoje retirar a sua Previdência, quando você se aposenta, aquele fundo faliu. E o Estado diz, eu não tenho nada. Quem mandou você escolher naquele fundo? Você olhou o fundo, você escolheu o fundilho errado, entende? E o segundo objetivo, é óbvio, né, é o trabalhador ou a trabalhadora saírem do trabalho para o cemitério. Né? Se você tiver que trabalhar 49 ou 40, que seja 40 anos, né, como é que um trabalhador, uma trabalhadora rural, que cortam 10, 12, 15 toneladas de cana por dia sozinhos, quantos anos eles conseguem trabalhar, o seu corpo produtivo suporta? 10 anos? E com quantos anos começam a trabalhar os trabalhadores rurais? Com a mesma idade dos filhos da burguesia, da classe média, 25, 26 anos? Não, eles começam com 5, com 6, com 7, com 8. É a tragédia. E esta tragédia é a tragédia do governo Temer. Se eu puder finalizar, tá? O quadro é difícil, eu reconheço, mas primeiro, né? E agora aqui está aqui gráfico, primeiro, né? Essa onda vai passar. Né? Muita luta nós vamos ter que ralar, muita. Agora é assim, o Ip Thompson tem um artigo que ele fala luta de classes sem classes. Era interessante porque estava falando das fases de transição para o capitalismo. Agora é o seguinte, né? E isso tem ressonâncias acadêmicas, sociológicas, né? O fim aqui falando dos fins das classes, agora está perdido, está nas nuvens, entende? Mas aí as nuvens estão em turbulência, porque está nas nuvens pode ser bom, mas quando está tudo em turbulência é complicado. Né? É luta de classes com classes que nós entramos, entende? Difícil. Né? Mas eu também acho, e aqui eu vou tentar fazer numa conclusão breve, uma pequena provocação, mas que eu faço no sentido da gente refletir. Né? Quer dizer, nós não estamos completamente sem as nossas forças. Né? Quer dizer, muito avançou nas lutas populares do Brasil nessas últimas décadas. As periferias avançaram, as comunidades indígenas avançaram, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, os movimentos dos sem-teto, não é? Os sindicatos, nós criamos sindicatos de classe. Quando criamos uma central, ela era classista. Quando ela deixou de ser, outras foram criadas. Né? Temos partidos de esquerda, temos movimentos sociais que não são de partidos, mas que têm tido uma luta muito importante. Né? É muito frequente um debate, né? Que é assim, bom, mas afinal, né? Não é tão mais frequente hoje, porque eu acho que a realidade tornou isso tão claro, mas se nós fôssemos lembrar que nós, alguns anos atrás, para não falar algumas décadas atrás, a gente ia perguntar, mas afinal, qual é o mais importante? E claro, alguém tinha sempre uma resposta, é o partido. Né? O Mauro, naturalmente, não vai me levar mal, porque eu conheço o Mauro desde que ele tinha uns 15 anos, eu tinha 17, entende? Alguém diz, é o partido. E por que é o partido? Porque o Comitê Central decidiu que é o partido. Isso é inquestionável. O partido é o mais importante porque é o Comitê. E qual é o segundo organismo mais importante? É o sindicato. Por quê? Porque o Comitê Central indicou que os sindicatos são o segundo. Então tá certo. Então o Comitê Central indicou. E os movimentos sociais? Não, esses não têm relevância nenhuma. Por quê? Porque o partido acha que isso é irrelevante, não tem classe e tal. Bom, é claro que eu estou fazendo uma caricatura, né? Estou fazendo uma caricatura. O que eu quero aqui falar para vocês? Eu acho que para a gente a pergunta não é qual é o mais importante. Depende da luta. Por exemplo, na Tunísia, até onde eu acompanhei, né, sem estudar o caso tunisiano, foram decisivos os sindicatos e a Central Sindical Tunisiana. Nas nossas lutas aqui, o MTST não é um elemento novo e vital? Nos anos 90, 2000, e mesmo continuando, mas nós não tivemos um apogeu do MST,
A CUT não foi decidida, não tinha uma greve em 1980 no Brasil, tem alguns aqui que naquela época já militavam, não sou só eu, não. Não tinha uma greve no Brasil, não tinha uma greve no Brasil que não tinha a CUT, ou dirigindo, ou atuando, ou militando. Não tinha. Entende? Então, o que eu queria sugerir para a gente pensar, e com isso concluir, é o seguinte, né? Nós temos que pensar que nós temos que desenvolver uma política de outro tipo, social, um desenho social e político radical de outro tipo, onde, no meu entender, esses três grupamentos são as nossas ferramentas. A burguesia ou as burguesias não jogam fora as suas ferramentas. Nós também não jogamos. Algumas podem estar enferrujadas, né? Enferrujadas, mas isso a gente tem que enfrentar. Então, por exemplo, se eu pudesse sintetizar, mas com todo o respeito aqui, porque o tempo é pequeno, é só uma ideia, que pode não fazer sentido. Também, se não fizer sentido, a gente joga fora, né? Os movimentos sociais, qual é a força dos movimentos sociais? Eles encontram, para mim, a sua força, se eu pudesse tentar uma síntese, e sua vitalidade nas conexões fortes que os enlaçam à vida cotidiana, daqueles que representam, daqueles e daquelas que representam, sem teto, sem terra, das comunidades, do passe livre, tá certo? Dos quilombolas, né? Dos indígenas, não é? Você imagina se você não pode pensar na força que esses movimentos sociais têm num país como a Bolívia, onde a força indígena é vital. Mas, e com muita abertura eu digo isso porque eu tento refletir aqui. Aqui eu não estou falando como um militante, aqui eu estou tentando refletir, tá? Naturalmente, sem nenhuma neutralidade, como acho que há uns 40 anos a minha cara é visível nesse ponto, né? Mas, por vezes, os movimentos sociais encontram dificuldades em tornarem-se longevos, duradouros. O MST, nisso, é uma espetacular exceção. Assim como nem sempre lhes é fácil vislumbrar um outro desenho societal, socialista, que lhes permita uma fina calibragem entre a vida cotidiana e um novo modo de vida em sentido amplo e radical. Os movimentos sociais têm que se exaurir na sua luta imediata, não é? E quando eles dão saltos, como muitos deles dão, MST, MTST e outros, é um avanço enorme. Eu me inspiro muito no que eles significaram nesses últimos 20, 30, 40 anos para o Brasil. Os sindicatos, mais próximos dos interesses imediatos da classe trabalhadora, embora imprescindíveis, não teremos capitalismo sem sindicato. Se der de acabar, os sindicatos vão acabar, não acabam, são imprescindíveis, mas, por vezes, se perdem em sua imediatidade, em suas batalhas cotidianas, quando não no seu burocratismo, sem conseguir bem compreender a totalidade e o sentido de pertencimento de classe ampliado, quando o sindicato defende a sua categoria contra o conjunto da classe. Os exemplos abundam, se nós fôssemos citar aqui no Brasil, não é? Então, veja, não é? Aqui há um ponto importante, a contribuição dos sindicatos, imprescindível, e o seu limite. E os partidos? Não é? Os partidos de esquerda, por sua vez, desenham seus projetos de futuro. Se a gente conversar, os que militam no PSOL, como eu, os que militam no PSTU, os que militam no PCB, os que militam em todos os partidos, nós já sabemos um pouco o nosso desenho lá embaixo. Tá? Nós já sabemos, né? O Mauro, mais ou menos uns 45 anos que ele estuda isso, ele já sabe mais ou menos aonde ele quer chegar. Tá? Mas, né, nós temos as nossas ações anticapitalistas. Mas, com frequência, e aqui é uma autocrítica também, se eu tiver alguma razão, me incluo, não como diz o Chico genialmente, me inclua fora dessa, lamentavelmente me incluo dentro dessa, né? Mas, com frequência, os partidos se desconectam da vida cotidiana, do dia a dia dos homens e mulheres que vivem do seu trabalho e que pretendem representar. Frequentemente, tornam-se prisioneiros de espaços institucionais conquistados, a próxima eleição, próximo deputado, né? A tragédia do PT é tão emblemática, é o último caso espetacularmente trágico disto, né? O PT não nasceu como um partido institucional, ele não nasceu, ele tinha capilaridade nas lutas sociais, né? E perdem essa dimensão da vida cotidiana. Eu diria, não é difícil perceber que menos do que hierarquizações prévias, a hierarquização se dá na luta real, né?
Os desafios estão em soldar laços de maior organicidade entre essas três ferramentas que o mundo do trabalho e os movimentos sociais ainda hoje dispõem, de modo que suas ações não sejam ainda mais pulverizadas ou exauridas nessa fase profundamente destrutiva do capital na sua era da contra-revolução. Se nós conseguirmos com estas ferramentas, com a generosidade que nessas épocas temos que ter, sendo muito rigoroso nos pontos fundamentais, nesse desenho anticapitalismo que nós temos que desencadear, nós temos por onde recomeçar, né? E por onde fazer com que esta onda selvagem da lógica destrutiva possa ter confrontada. Aqui, e com isso eu concluo, as lutas extra-institucionais são vitais. As lutas extra-institucionais são vitais. É isso que eu queria, então, sugerir para a gente poder ajudar nesse debate, porque o quadro é tenebroso, mas alternativas e por onde recomeçar. E de onde eu tiro? Não é da minha cabeça isso, é olhando as lutas reais. Eu acho que as lutas reais têm dado... Nós temos dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos sociais exemplos desse tipo de luta, tá bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo.